Senhoras e senhores, eu sou o Beto Estrada, um dos curadores de games do Submarino, e hoje eu vou atender os pedidos de todo mundo que fica lá no meu Twitter, sempre perguntando, cara, me diz algum jogo bom, algum jogo barato, e por isso eu fiz a lista de 5 melhores jogos esquecidos de 2017. Para começar a nossa lista, eu vou pedir que você faça o seguinte exercício. Imagina que você é o dono de uma grande produtora de games, e aí você reúne a sua equipe de marketing e fala assim, olha, me deem uma data para o nosso novo lançamento. E aí a pessoa da equipe fala para você, olha, vamos lançar um jogo uma semana antes de Horizon Zero Dawn e 2 semanas antes de Zelda Breath of the Wild, os 2 melhores jogos de 2017? O que você faria? Demitiria essa pessoa. Mas não foi isso que os produtores de Nier Automata falaram. Eles adoraram a ideia. E olha só, meus amigos, o jogo foi excelente nas críticas e péssimo nas vendas. Por que será? Nier Automata é a continuação de um jogo de 2010 que passou batido, ficou esquecido, chamado Nier. Ele é um bom jogo, mas ele ficou tão esquecido no mundo que ele virou tipo um clássico cult. O Nier Automata deu um valor nisso. Mas aí, de 2010 pra cá, nunca mais se falou nessa série e de repente veio o Nier Automata, que se passa muito tempo no futuro, onde os alienígenas invadiram a Terra e os humanos construíram um monte de máquinas pra se defender. Só que eles falaram o quê? Deixa as máquinas aí lutando, vamos partir, meter o pé pra lua, e quando essas máquinas resolverem, a gente volta. Então você joga com uma dessas máquinas e a gente conhece uma Terra pós-apocalíptica muito diferente, porque esses robôs eles evoluíram como sociedade e eles se questionam de valores filosóficos e tal, e eles estão aí pelo mundo. Então é um mundo de robôs que estão aprendendo a serem humanos, talvez. Então assim, já tem esse conceito muito legal. Fora isso, ele é um dos jogos mais criativos da geração, com certeza, não tenho dúvidas, mas talvez, cara, dos videogames, porque ele passa por todos os estilos. Então assim, você começa com um jogo de navinha, depois disso você vai e ele tem um Adventure 3D, onde você faz os combates lá, e aí depois ele vira um shooter de plataforma. Então assim, e tem outras, tá? Não é só isso não. Ele junta diversos estilos de jogos numa mesma narrativa e faz isso funcionar perfeitamente bem. É um jogo espetacular, fora que a história do jogo ela é maravilhosa. Quando você zera o jogo, ele te convida a fazer um outro caminho e você explora muito mais do mundo, você descobre coisas novas, você tem um complemento absurdo do final, e quando você termina nesse segundo caminho, ele te convida a fazer um terceiro caminho em que você novamente descobre mais coisas. Então assim, é um jogo muito bem feito, é um jogo sensacional, espetacular. É um dos melhores jogos do ano passado, sem sombra de dúvidas. Mas, por causa dessa bela decisão de marketing, ele ficou meio esquecido. O outro jogo que eu vou indicar é um dos meus favoritos de 2017, tá? Eu adorei esse jogo. Existe um modo de jogos de videogame que se chama Immersive Sim, que é um jogo onde ele depende do jogador para que a história se revele. Tá tudo ali no cenário, você pode pesquisar abrindo computadores para ler os e-mails das pessoas, e assim você vai formando aquela história, você vai complementando aquele universo, observando também tudo que está acontecendo ao seu redor. Isso é um Immersive Sim. E tem um jogo que saiu em 2017 chamado Prey, que eu adoro, sou muito fã desse jogo, adorei mesmo, que ele é o seguinte, a Bethesda pegou e falou assim, tem um jogo lá de 2010 que chama Prey, e aí a Bethesda falou assim, vamos pegar esse jogo e vamos fazer um reboot. Só que esse reboot vai ser diferente, só que igual, mas diferente, mas ainda sendo Prey. E o lance é o seguinte, existe uma estação espacial que tá aí na beira da Terra e você tá sozinho, e as pessoas estão meio mortas, né? Não dá pra ficar meio morto, as pessoas estão mortas. Então você vai nesse Immersive Sim, explorando tudo e lutando contra alguns alienígenas, que também é muito maneiro como esses alienígenas agem, porque eles são metamorfos, então eles se misturam ao ambiente. Você entra num ambiente, uma sala vazia, que não tem nada, mas às vezes uma caneca pode vir na sua direção, porque ela pode ser um alienígena ali escondido. Então a história ela é muito curiosa, ela lembra muito histórias de ficção científica pulp ali da década de 40 e 50. Inclusive tem um detalhe muito legal que é o seguinte,
essa base espacial, ela é um acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. O Kennedy fez esse movimento e aí o jogo entra numa história alternativa em que a corrida espacial ela não existe. Eles dois se uniram para realmente conquistar o espaço com muito mais força. Então você tem dentro da nave, você tem chineses, você tem russos, você tem americanos e você tem livros, você tem jornais que contam essa história também. Então assim, é muito interessante o jogo. A mecânica dele é fabulosa, tá? É um jogo que ele dá na sua mão a forma de resolver os problemas. Então, assim, eu consegui zerar, chegar no final do jogo, cara, na metade do jogo, assim. Porque eu tomei uma decisão e eu falei, cara, será que é possível fazer isso? E era possível. E o jogo não só não ignorou o que eu fiz, fingindo que não aconteceu, como ele me levou em frente para a solução final e ela não foi boa. E eu tive que voltar e fazer de novo. Mas ele concluiu. Ele disse para mim, olha, você tomou uma solução e eu não vou ignorar. Eu vou resolver isso para você, eu vou te contar um fim de história. Não necessariamente ele vai ser bom, mas a permissão tá ali. E eu acho isso muito bom quando o videogame faz. Enfim, eu adorei. É um dos meus jogos favoritos de 2017. Tá no meu top 5 de 2017, pessoal. Mas, novamente, é um jogo que vendeu mal, que passou batido por péssimas decisões. Uma delas, eu acho que é se chamar Prey e não ser o Prey original. Ser aquela coisa diferente, mas igual. A franquia Hitman já é uma velha conhecida dos amantes de games. Eu, particularmente, acho que os jogos da franquia Hitman são os melhores jogos de stealth que os videogames já produziram. Em 2017, a Square lançou um novo Hitman. E aí eles tomaram, mais uma vez, uma péssima decisão que atrapalhou e transformou o Hitman aí num jogo que não foi um sucesso em 2017. Que é o seguinte, eles lançaram o jogo em episódios. Porque no jogo, cada missão é em um país. Você tem na Itália, você tem na França, você tem em vários países. Só que o fato de lançar episódico acarreta numa coisa. Você joga, você zera, ele te dá uma cutscene, te conta uma história, e daí você tem que esperar meses para continuar. E numa indústria que cada vez lança mais jogos, cada vez tem mais opções, você acaba esquecendo, passa batido e você acaba nem voltando. E tem que fazer outra compra também, porque os episódios eram vendidos separadamente. Então essas péssimas decisões prejudicaram o que é o melhor jogo da franquia Hitman. Para quem não conhece, Hitman é o seguinte, ele é um assassino, um agente 47, e ele trabalha para uma agência chamada Agência. Você recebe as missões de fazer os assassinatos. Só que o legal é que você pode resolver isso da forma que você quiser. Tem, por exemplo, um desfile de moda, que é um grande evento que está acontecendo em Paris. E aí você tem que assassinar um cara. Você pode assassinar esse cara como um garçom, como um modelo na passarela, como um segurança, como o próprio Hitman, como um convidado. É você que toma a decisão de como isso vai ser feito. E assim, você pode dar um tiro, você pode enforcar, você pode fazer literalmente o cara escorregar e bater com a cabeça. São diversas possibilidades num jogo muito bem feito, com um gráfico lindo, com uma jogabilidade espetacular. Mas, novamente, passou batido em 2017 e fica aí a dica pra você, agora que já saiu o joguinho com todos os episódios, você joga do início ao fim sem se preocupar. Em segundo lugar, eu vou falar de uma das maiores franquias dos games, especificamente do Xbox. Estamos falando de Halo. Em 2017 tivemos Halo Wars 2. Para você que talvez não conheça, o jogo Halo, ele é tão importante na cultura dos games que ele, além de ter inventado diversas coisas, por exemplo, você ter um botão para atacar a granada, foi inventado pelo jogo Halo. Antes você tinha que selecionar a granada como arma. Então assim, ele revolucionou a forma de se jogar videogame. E ele é tão importante que nos Estados Unidos existe um termo chamado Halo Night, que ficou comum, que é onde os amigos se juntam em um lugar para jogar videogame. E dentro da franquia tem tudo. Tem filme, tem livro, tem jogo de videogame, tem jogo de tabuleiro, tem jogo de cartas, o universo é super expandido, tem um monte de coisa. E tem também, dentro dos videogames, os jogos RTS, que eu sou muito fã. RTS, para quem não sabe, é Real Time Strategy, que são jogos
de estratégia ali numa visão isométrica. E a série Halo Wars, ela é exatamente, exclusivamente disso. Dentro do universo da história, não envolve muita coisa, é só mais uma batalha nessa grande guerra entre os humanos e os Covenants. Mas, cara, a jogabilidade de Halo Wars, do 1, ela já era muito boa. Se você é fã de StarCraft, Age of Empires, Warcraft, lá o original, o Halo Wars ele vai te chamar a atenção, ele vai te dar o que você espera. E o Halo Wars 2, ele conseguiu evoluir isso, as missões são muito boas, a jogabilidade está muito fluida, mesmo no console com controles, eles conseguiram fazer isso funcionar. É muito, muito divertido esse jogo. As pessoas estão um pouco cansadas de Halo por causa do Halo 5, que não fez muito sucesso. Apesar de eu gostar, ele não fez muito sucesso. Então quando o Halo Wars 2 saiu, ele ficou um pouco machucado por como a franquia tá, e ele passou um pouco batido. Então fica a dica pra você, esse é o segundo jogo que eu mais indico de 2017, como um daqueles que passou, mas que você tem que jogar. Em primeiro lugar, senhoras e senhores, esse jogo, eu vou falar pra você, ele tem que ser jogado. Divinity Original Sin 2. O lance é o seguinte, a série Divinity é uma série underground, é de um estúdio belga, e ela sempre foi pros amantes do RPGzão, aquele complexo, hardcore e tal. E ele tem vários jogos da série Divinity. Aí eles lançaram o Divinity, Original Sin, que é uma espécie de spin-off do Divinity e tal, e fez muito sucesso o primeiro jogo, porque ele é muito bom, de verdade. Ele é literalmente um RPG de mesa em videogame. E quando eles trouxeram o 2, eles conseguiram pegar aquilo que no 1 já era muito bom e evoluir de uma forma absurda, não só na história. Se você é fã de Game of Thrones, pelo lance da moral dos personagens, nunca ser preto e branco, ser sempre uma coisa meio tons de cinza, ninguém é muito bom, ninguém é muito mal, tudo é de acordo com as decisões, com as situações, são decisões difíceis, situações difíceis. Isso é a história de Divinity. Há um nível tão grande que um personagem, um NPC controlado pelo computador, que é muito importante na resolução da história, ele pode morrer no meio do jogo. E vamos supor que ele era um cara bonzinho que tentou ajudar todo mundo. Mas o fato dele morrer não vai te permitir saber a história dele até o final. Então você pode terminar o jogo achando que ele era um tremendo de um safado. Então todas as resoluções no jogo, tudo que acontece depende realmente de você. É um jogo sensacional, com um texto maravilhoso, com uma história incrível, com uma jogabilidade espetacular. Ele realmente traz o que fez os RPGs serem tão relevantes para a indústria, para o videogame atual. Indispensável, o melhor jogo esquecido de 2017, com certeza. Então é isso, meus amigos, esses foram os melhores jogos de 2017. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário se você gosta dessa lista ou não. Se eu talvez esqueci um, deixa aí também ele. E não esqueça, mergulhe em games.